Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais um momento, Café e Palavra. Nesta manhã eu quero compartilhar ao seu coração uma breve reflexão na palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 15, versículo 1, nos diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja bem que o Senhor, nesse capítulo, ele vai contar 3 parábolas. Já no inicinho do capítulo, ele vai falar sobre a ovelha perdida e também sobre a dracma. E no final ele vai falar sobre o filho pródigo. Ambas essas parábolas ele vai estar tratando de um assunto. Mas essa primeira parábola da ovelha perdida, o Senhor vai manifestar para que ele veio, o porquê ele veio a este mundo. Jesus ele não precisava descer à terra, ele sendo o Filho de Deus, ele não precisava morrer numa cruz. Não, ele fez isso por amor, não por obrigação. Por que ele se entregou? Ele desceu justamente por amor a essa ovelha perdida, que estava perdida. As ovelhas que haviam se desgarrado do aprisco e falando de toda a humanidade. Paulo ele vai falar isso em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos se tornaram ovelhas perdidas. Mas Jesus, ele se propôs a descer, morrer numa cruz, para resgatar a ovelha perdida. E ele vai falar aqui da alegria que é quando uma ovelha é encontrada. Quando uma pessoa reconhece Jesus, quando uma pessoa aceita Jesus como o teu único e suficiente Salvador. Nós estivemos falando aqui sobre a nossa filiação a Cristo, através daqueles que o recebem e creem no Senhor. A esses se tornaram filhos de Deus. E o Senhor ele vai deixar bem claro nessa parábola aqui que o pastor ele se preocupa muito. E esse pastor dessa parábola é Deus, é o Pai. E ele está falando aqui do amor, do cuidado de Deus para com aquela que está desgarrada, aquela que está perdida. Foi isso que Jesus fez, ele desceu para buscar a ovelha perdida. Ele desceu a esse mundo para resgatar aquele que havia se extraviado da presença do Senhor. E, tratando aqui, todos, conforme a palavra de Romanos, se desviaram, foram destituídos da glória, através do pecado de Adão e Eva, o pecado original. Todos pecaram, foram destituídos, mas Jesus ele desceu para buscar esta ovelha perdida, tanto que ele vai dizer que há festa no céu. Somente nessa passagem, nessa situação, que nós vamos ver Jesus falando que há festa nos céus, ou seja, alegria no céu por um pecador que se arrepende, por alguém que entende a sua necessidade de voltar para Deus com o coração arrependido. E o Senhor vai dizer que há alegria no céu quando alguém vem aos pés de Jesus, confessa a Ele a sua vida, entrega a Ele a sua vida e deixa o Senhor mudar a sua história. Eu quero que você entenda, meu irmão, esse amor, esta palavra do Senhor para você. Ah, pastor, mas eu já estou
dentro. Eu já confessei Jesus. Eu quero amanhã tratar da dracma perdida e no outro dia tratar sobre a ovelha perdida. Ambas você vai ver que Jesus está tratando de uma situação distinta. Aqui ele está falando da ovelha perdida, aquele que ainda não conhece, que não teve o entendimento. Amanhã eu vou tratar da dracma perdida. Mas você que ainda não entregou sua vida para Jesus, o faça. Porque somente Jesus pode salvar o homem. Somente Jesus pode trazer de volta esta reconciliação entre o homem e Deus. Não existe outro caminho. Ele mesmo vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser através de Jesus. Não existe outro mediador. Somente Jesus Cristo pode mudar e salvar a vida de um pecador. Entregue a sua vida ao Senhor. Confesse Jesus. Receba Ele hoje como teu único e suficiente Salvador. E você verá a paz que procede do perdão de Deus na nossa vida. Ele mesmo vai dizer: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Ele tem uma paz verdadeira para nos dar. Pense nisso, reflita nessa palavra. Jesus está buscando pessoas para salvar. Que Deus te abençoe, que seu dia seja carregado de vitória. Amanhã eu continuo falando da dracma perdida. Fico por aqui, que Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro. Fica na paz.